Deus continua no trono. Ele é o Deus de toda a terra, não é surpreendido com os acontecimentos, inclusive está escrito em sua palavra que ele vê o fim desde o princípio, porque tudo está diante dos olhos de Deus, né? Tudo está diante dos olhos dele, passado, presente, futuro. Para Deus não tem essa questão de passado, ele olha e está tudo ali diante dele, né? Ele não perde o controle da história da humanidade. Ele tudo vê, ele age, ele trabalha, ele trabalha. E isso ele faz por todos aqueles que nele esperam. É necessário manter os olhos nele, os olhos para o alto, e não para as circunstâncias ao nosso redor, ok? Então, vamos entender o que estava acontecendo naquele momento. Isaías teve uma visão do templo celestial. Ele viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias, que tinha reinado, não é? Tinha reinado sobre Judá 52 anos, havia morrido. Ele foi um dos maiores reis de Judá, sobre Judá. Ele tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. Embora nos seus últimos dias, não é? Ele tenha sido disciplinado por Deus por desobediência. Mas desde o início do seu reinado, quando ele tinha 16 anos, e isso está em 2 Crônicas 26, né? Ele decidiu, ele deu-se a buscar ao Senhor. E por isso ele foi bem sucedido. Trouxe grandes avanços, grandes conquistas, né? Grandes feitos, tendo sido um rei bem sucedido. E agora ele havia morrido. Imaginemos ter alguém governando sobre o nosso país, não é? Aqui no caso, 52 anos, um tempo de prosperidade, e esse líder morre. Então esse era um tempo de insegurança, um tempo de crise, Havia uma crise política sem precedente. As perspectivas eram sombrias. E exatamente nesse contexto, como Deus é maravilhoso, exatamente nesse contexto, Deus dá a Isaías uma visão, uma visão do templo celestial, e ele, Deus, Criador dos céus e da terra, assentado sobre um alto e sublime trono. Aleluias! Glórias a Deus! Enquanto na terra um caos, podemos dizer, não é? Um caos a princípio, né? Primeiramente no coração das pessoas, no coração do povo, mas ele dá uma visão mostrando, não é? Eu continuo no trono.
Isso significa: eu não perdi o controle da história de vocês. Eu não perdi o controle da história de vocês. Aleluias, aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós podemos, através desta palavra, né, receber esse encorajamento, essa convicção que a palavra de Deus nos dá, de que Deus nunca é surpreendido pelas circunstâncias, de que Ele não perde o controle da história, da humanidade. Ele é o Deus de toda a terra. E nós, como seus filhos, como seu povo, nós precisamos, não é? Precisamos tão somente manter os olhos fitos nele, e assim, dessa forma, compreender a nossa missão em meio a tudo isso, Isaías teve uma visão do Senhor, teve uma visão, não é, sobre si mesmo e sobre o povo. Ele viu a glória do Senhor. E diante da glória do Senhor, ele se enxergou como um homem de lábios impuros, que habitava no meio do povo de impuros lábios. Então, veja, ele teve, né, uma visão correta sobre o Senhor, sobre a posição do Senhor, que não havia mudado, mesmo em meio ao caos na terra, né? Para que ele, eu posso dizer, acalmasse o seu coração. Ele teve a visão de si mesmo também, né? Enxergando impureza em sua própria vida, a qual nós sabemos que ele foi tocado, não é? Foi tocado com brasas de fogo, Matenax, tocou os seus lábios, purificando, né? Ele enxergou a condição do povo, que era um povo de impuros lábios também, e em meio a essa visão, ele entendeu que ele tinha uma missão a cumprir, não é? Ele ouviu a voz do Senhor, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir após mim? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Queridos, reflita sobre esta palavra. Mantenha os teus olhos fitos no Senhor e não nas circunstâncias. Entenda a sua parte como filho de Deus, em meio a todo esse caos. Há uma missão do Senhor. Como cristão, todos nós temos uma missão do Senhor aqui na terra, em meio às circunstâncias adversas, não é? Seja na nossa vida, ou na nossa nação, ou na vida dos familiares. Qual a sua missão? Prioritariamente orar. E através da oração, não é? E através da oração se vai entender, se vai ter a direção, né, do que se tem a fazer, do que Deus te instrui a fazer. E então, cumpra a tua missão de orar, cumpra a missão de anunciar as boas novas de salvação, cumpra a sua missão de ser sal, de ser luz em meio às trevas,
cumpra a sua missão de ser boca do Senhor, não é? Boca do Senhor, para anunciar as boas novas de salvação, para anunciar a necessidade de arrependimento, para anunciar que o Senhor vem, que o Senhor vem. Que o Espírito Santo aplique esta palavra em cada coração, em nome de Jesus, e até o próximo encontro, permitindo o Senhor.